Números, capítulo 13, versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eita, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém o homem que com ele tinha subido, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak. São descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, Senhor, ó Deus, e ministre em nosso coração, ministre em nossas vidas a Tua palavra. Tu sabes o quanto nós necessitamos ser orientados por Ti, Tu sabes o quanto nós necessitamos, ó Deus, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos alimente, nos cobre com o Teu sangue, Senhor. Ó Deus amado, e nos livra de todo o mal, Senhor. Nós passamos um ano difícil, Senhor, e vem vindo aí um novo ano, ó Pai. E nós te pedimos, nos dê vitória no ano de 2021, Senhor. Nos dê graça, Senhor, seja qual for a situação que nós vamos atravessar. Nós queremos atravessar contigo, Pai, no nome de Jesus. Amém. É engraçado que o povo, é lógico, que quando o pessoal falou que a terra era perigosa, tal, o povo ficou apavorado, né? E ficou nervoso. E é interessante como as pessoas têm mais facilidade em acreditar em notícia ruim do que em notícia boa, né? Por isso que os jornais, eles noticiam tragédia, né? Porque se noticiar só coisa boa, tem tanta coisa boa acontecendo, mas você assistiu algum jornal nacional, algum jornal que noticia as grandes coisas boas? Não, né? É só tragédia, porque o povo gosta de ver tragédia. O povo é negativo, né? O povo gosta de ter notícia ruim, né? Quando os 10 espias começaram a falar, aqui a Bíblia, no versículo 14, diz que o povo deu crédito para os 10 e não deu crédito para Josué e Calebe, né? E nós temos essa tendência, nós temos que entender, queridos, que se o jornal, se a televisão noticia coisa... Fecha a porta para mim, meu irmão, o reflexo do carro está vindo bem nos meus olhos. É porque nós temos um gosto por notícia ruim, né? Nós temos o gosto pelo mal feito, né? Nós temos um gosto, assim, uma atração, por isso que existe muito fofoqueiro, por isso que existe muito maldizente, né? Porque muitas vezes é mais interessante você ouvir um maldizente, um fofoqueiro falando mal dos outros, né? Do que você ouvir alguém que está dando testemunho, falando das coisas de Deus, da graça de Deus, da unção do Espírito Santo, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Porque a natureza humana é assim. E você servir a Deus é ir você muitas vezes contra a nossa natureza humana, né? A carne, né? Nós temos que crucificar a carne, né? Porque a carne gosta, né?
A carne gosta de notícia ruim, a carne gosta de notícias de fofoca, né? De rodinha. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu sempre que eu digo isso, eu digo assim, o caminho dos pecadores é o ímpio lá do mundo, é a pessoa lá de fora, vamos dizer assim, que não serve a Deus, né? Que é o caminho dos pecadores. Mas quando fala assim, não se assenta na roda dos escarnecedores, isso muitas vezes é de crente. É pessoas que se dizem cristãs, mas que ficam dentro da igreja escarnecendo, falando mal dos outros, gosta de falar mal do irmão, gosta de falar mal da igreja, gosta de falar mal do pastor, gosta de falar mal da vida dos outros. E isso é problema para a nossa vida. Amém? Porque nós gostamos. E nós temos que tomar cuidado. Fala para o irmão que está ao teu lado, toma cuidado com isso. O Brasil tem uma síndrome, eu vou começar pelo Brasil, tem uma síndrome de vira-lata. Nosso problema, eu vi uma entrevista na CNN, eles entrevistando um médico, e todo mundo muito negativo. E o médico tranquilo, falando sobre a Covid, ele diz, não, o Brasil está bom. As coisas aqui são boas. Aqui está, né? E aquelas repórteres, não se conformando com a normalidade dele, foram falando os problemas do Brasil. Ele falou assim, eu já morei lá fora. Eu conheço outros países. Né? E aqui é bom. Né? E eu falo, queridos, nós vivemos no melhor canto do mundo. Brasil é um país maravilhoso. Ah, mas tem isso, tem aquilo. Outros países também têm. Ah, tem não sei o quê. Outros países também têm. Ninguém come tanta carne como a gente. Ninguém faz tanto churrasco como o brasileiro. Ah, a carne está cara. Mas vê se todo mundo vai fazer churrasco agora. E picanha. É ou não é? Só que em outros países não se come carne assim. A maior parte dos países não tem essa facilidade. Aqui no Brasil, principalmente o pedaço que a gente mora, se a pessoa passar fome é porque ela não tem boca para pedir, porque se pedir, todo mundo dá. Aqui, se você sair no mato, você acha coisa para comer. Imagina você morar num lugar que teu vizinho não tem para comer, o outro não tem para comer, é um deserto, o mato não tem rio, não é verdade? Imagina você morar num país islâmico, onde mulher tem que usar aquela burga, esse calor medonho, lá faz 60 graus, e a mulher debaixo daquela burga. Não é? A Europa, que todo mundo fala que é maravilhoso, tive em Paris, queridos, é uma lama, aquela Torre Eiffel lá, cheia de lama, todo mundo pisando naquela lama. Não tem nada de bonito ali, não. Né? Se você pegar a média dos lugares... Olha lá, o Adam morou 3 anos em Manchester. É bom, não é, Adam? Mas faz um frio lascado, não é? O Jonatas falou assim que dava depressão de tanta chuva e tempo fechado, não é? Tinha um solzinho gostoso como este. Falou assim que quando saía um solzinho, todo mundo saia correndo para ficar lá fora na grama para pegar o solzinho, não é? Eu fui para Lima, irmãos, eu fiquei 3, 4 dias em Lima, no Peru, me deu depressão. Eu falei, gente, se eu ficar um mês aqui, eu acho que me dá um trem. A cidade fica de março até novembro debaixo de uma névoa. Você sabe o que é que você não vê o sol? O meio-dia sai aquele solzinho infiltrado debaixo das nuvens, assim, ó, por trás das nuvens, sabe? Aquela coisa gelada, um trem seco, porque lá é deserto do Atacama, né? E dava vontade, uma poeira, irmãos. Onde você olhava assim, aquela poeira, uma vontade de sair água nas plantas, aquelas plantas empoeiradas. Eu ficava me imaginando com um caminhão-pipa. É engraçado isso, né? Eu ia passando assim, me imaginando, se eu pudesse, cada um caminhão-pipa e jogar água naquelas plantas, parece que as plantas estavam sufocadas com aquela poeira. Né? A comida, aleluia. Né? Na África, comida, misericórdia. Né? Estados Unidos, que a gente fala que é maravilhoso, a comida não é lá aquelas coisas lá. A pizza deles é horrível, né, Ada? Pizza é a nossa. Carne é aqui. Amém?
Então nós moramos num país que, se não é o melhor, está entre eles. Amém? O nosso sol é bom, o nosso clima é maravilhoso. Amém? Aqui, queridos, quem trabalha e quem gosta de trabalhar, trabalha, compra sua casinha, vive. Amém? O povo é generoso, ajuda. Né? Tem gente que faz coleção de cesta básica. Então, é difícil? É difícil. Mas aqui é muito bom. Mas sabe qual que é o problema do brasileiro? É achar que é ruim. Ter uma visão pequena. Então, nosso problema é enxergar pequeno. Nós nos enxergamos como gafanhotos. Nós nos enxergamos como se a gente fosse gafanhoto aos olhos dos outros. Tudo que fala lá fora do Brasil, a televisão, é porque falaram do Brasil. Esse problema deles se falaram. O importante é a gente aqui, amém? O importante é o que nós vivemos. Na verdade, o que eles têm é inveja do Brasil, que as nossas praias são ensolaradas, né? É síndrome de vira-lata. E aí, eu estava lendo uma matéria de um historiador. Os Estados Unidos passou por uma grande depressão no começo do século passado. Mas, queridos, uma depressão profunda, pobreza, miséria, desemprego. Foi a grande depressão americana no comecinho do século passado. E aí eles reuniram o pessoal de Hollywood, da televisão, do cinema. A televisão não tinha naquela época do cinema. Os líderes da nação, e combinaram. Olha só, eles combinaram que eles iam gerar uma visão de vitória no país. Olha, isso foi combinado, não aconteceu por acaso. Eles combinaram que eles iam mudar a visão do país. O país estava derrotado, o país todo mundo desempregado, miséria, pobreza. Tem muitos filmes dessa época que são interessantes. As pessoas passavam muita necessidade, muita pobreza. E eles se reuniram, os líderes da nação americana se reuniram, e combinaram que eles iam criar uma outra visão. Eles criaram, então, o sonho americano. Como que fala? Como que é, Adam? American Dream. American Dream. Esse sonho americano é tão forte que os brasileiros tentam atravessar o México para chegar lá, para trabalhar de faxineiro. Lá eu conheço dentista, eu conheço pastor, eu conheço médico, trabalhando de faxineiro, porque botou na cabeça que o sonho americano é maravilhoso. Aí eles ligam aqui no Brasil e falam assim, eu sou o housekeeper. Aí o povo aqui no Brasil fala, nossa, meu parente foi para os Estados Unidos e é housekeeper. Housekeeper é faxineiro em inglês, né? E a pessoa vai lá muitas vezes para fazer faxina na casa dos outros. Sabe por quê? Porque botaram na cabeça do mundo que lá é maravilhoso. Botaram na cabeça do mundo que o American Dream. Então você assiste um filme americano, o filme americano geralmente acaba com uma música épica e a bandeira americana tremulando. Já viu? Uma música épica e a bandeira americana, não é? Tudo é maravilhoso. O filme brasileiro só mostra desgraça, não é? E só critica o Brasil, e só critica a nação. Por quê? Visão de gafanhoto. O Brasil vai mudar quando? Quando o Brasil, como país, nós como nação, deixarmos de enxergar, ter uma visão de pobre, enxergar o Brasil como um país pobre. Nós somos ricos. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, você é rico. Você já viu imigrante chegar no Brasil e ser pobre? Você conhece judeu pobre no Brasil? Você conhece árabe pobre? Você conhece japonês pobre? Você conhece coreano pobre, chinês pobre no Brasil? Todo mundo que veio de fora. Eu vi um sírio, um rapaz que veio, e ele vendendo coxinha em São Paulo, ele conseguiu o primeiro milhão dele. Sabe por quê, queridos? Porque enquanto o brasileiro fica aqui falando assim, não dá certo, esse país é ruim, o americano, o estrangeiro vem, olha tudo que nós temos, aproveita e fica rico. Então o Brasil precisa mudar a visão. Amém? Se você quer ser próspero, a sua visão precisa mudar. Amém? E a nossa visão, muitas vezes, é uma visão pequena.
né? A nossa visão faz parte disso, e por isso que muitas vezes nós não prosperamos, porque nós temos uma visão pequena. Existe uma diferença entre baixa autoestima e humildade. Tem muita gente que tem baixa autoestima e a gente acha que aquela pessoa é humilde. Não é humilde. A pessoa, para ser humilde, ela tem que ser sarada. Porque a pessoa humilde, você não humilha ela. A pessoa humilde, ela não tem problema com os outros, ela não tem inveja. A pessoa humilde, ela não quer o lugar do outro. Ele é humilde, ele é bem resolvido na vida. Para ser humilde, a pessoa ela é bem resolvida. Mas a pessoa que tem baixa autoestima é aquela pessoa que se sente pequena. Então, quando ela se sente pequena, ela fica incomodada com todo mundo que conquistou alguma coisa. E aí, em vez dela trabalhar para conquistar, ela passa a vida incomodada com aqueles que conquistaram. E não conquista. Por isso, entenda o que eu estou dizendo. Na vida, quem que conquista? Quem é humilde. Quem entende a sua situação e fala, eu vou à luta e vou conquistar. Seja na vida profissional, seja na vida material, ela conquista. O problema do brasileiro, muitas vezes, é síndrome de vira-lata. A pessoa, muitas vezes, ela se vê como um gafanhoto diante dos outros, e ela, então, não conquista. Ela não vai, ela não enfrenta, e ela fica o quê? Botando defeito nos outros. Porque quando ela vê as pessoas crescerem, as pessoas conquistar, ela fica botando defeito, ela fica reclamando, ela fica murmurando. E atrás de murmuração, de defeito, de reclamação, ela não consegue superar os seus obstáculos, ela não consegue conquistar. E aí ela fica ali naquela situação a vida inteira. Ó dia, ó noite. Na época que eu era criança, tinha um desenho, né, de uma hiena, que ela ficava assim, ó dia, ó noite, né? Ó dia. E a pessoa passa a vida desse jeito, botando defeito nos outros, reclamando, incomodado com quem conquista alguma coisa. Queridos, você tem capacidade, porque Deus te deu capacidade. Dentro de você existe capacidade de ser uma pessoa vitoriosa. Amém? O problema está na visão. Joga aquele desenho, varão. Joga aquele desenho que eu pedi para você jogar na tela. Enquanto ele não joga, eu vou falando. Enxergamos o mundo... Olha lá. Olha que interessante. Os dois estão vendo a mesma coisa. Mas cada um está enxergando de uma forma. Não é? Tem gente que só enxerga a dificuldade e obstáculo, a prisão, mas tem gente que vê através disso. Por isso que a Bíblia fala que José foi próspero na prisão. José jamais teria chegado a ser governador do Egito se na prisão ele não fosse uma pessoa próspera. Você me entende? A Bíblia fala que José foi próspero na prisão. Então, no seu momento de dificuldade, se você é uma pessoa bem resolvida, nos seus momentos de dificuldade, Deus te coloca em coisas grandes. Agora, se José fosse uma pessoa melancólica, maldizente, rancorosa, revoltada, nunca tinha saído daquela prisão, muito menos chegado a ser governador do Egito. Por isso, entenda o que eu estou dizendo para você hoje. A sua vitória está na maneira como você enxerga as coisas. A sua conquista está na maneira de como você enxerga. Enxergamos o mundo segundo o estado da nossa alma. Se você é uma pessoa de alma complicada, você vai olhar e vai olhar as pessoas sempre com uma alma complicada. A pessoa apaixonada, quando ela apaixona, ela vê passarinho verde, o mundo é lindo, né? O rapaz, quando apaixona, assim, ele acorda, assim, está aquela tempestade, ele fala, que coisa linda essa tempestade, esses raios, né? Aí no outro dia ele acorda, aquele sol, ele fala, que sol lindo, não é? Mas aí a noiva lá deu um chute nele, ele perdeu a namorada, está decepcionado. Ele olha o sol, fala, esse sol está me queimando. Essa desgraça dessa chuva que não para. Fica tudo feio, não é? Então você vai enxergar o mundo conforme o estado da sua alma. Aí é que entra a questão de você orar, de você ter uma vida com Deus, ser um adorador. E Deus colocar em ordem
a sua alma. A nossa alma é bagunçada. Um dia eu dei um exemplo aqui, a Kelly vai com as crianças em casa, né? Então tem um cesto. Agora eles estão maiores, nem brinca mais com o cesto. Tem um cesto cheio de bolinha. Aí eles esparramavam o cesto para a sala inteira. Né? Fazer café, brinquedo para todo lado. Eles iam embora, o Gilmar saía catando bolinha por bolinha, bolinha por bolinha, que ele é sistemático, né? Só um pouquinho. Né, Gilmar? Pegava bolinha por bolinha, brinquedo por brinquedo, enquanto ele não colocava tudo no cesto, ele não sossegava. Né? E um dia eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, a nossa vida é desse jeitinho, né? Eu falei, a gente bagunça, o Espírito Santo bota em ordem. A gente bagunça, o Espírito Santo bota em ordem. Né? Então, o Espírito Santo é aquele que sempre está colocando em ordem a bagunça da nossa alma. Né? Se a pessoa não ora, não busca Deus, não adora, não vem na igreja, não louva o Senhor, não ouve uma palavra, a bagunça vai acumulando. E quando a bagunça vai acumulando, chega uma hora, meu irmão, que quem já assistiu na televisão aqueles acumuladores compulsivos? Eu gosto daquele negócio lá, dá uma vontade de catar uma casa daquela e limpar, né? A pessoa, só caminhão, né, para arrancar tudo aquilo, não é verdade? Então, a nossa alma, se ela não for sendo colocada em ordem continuamente, a bagunça vai aumentando, porque nós somos bagunceiros. Nós não sabemos lidar muitas vezes com as emoções, nós não sabemos lidar muitas vezes com os sentimentos, e aquilo vai bagunçando, e você precisa do Espírito Santo para colocar em ordem todos os dias. Amém? Nós gostamos de conviver com pessoas que pensam igual a nós. Isso é um problema sério, porque a gente vai convivendo só com gente do mesmo nível, o mesmo assunto, ninguém cresce desta forma. Nós precisamos, muitas vezes, ir além, ampliar nossos relacionamentos e, principalmente, não conviver só com gente que concorda com a gente, que convive com a gente, que é do nosso meio, porque aí nós não crescemos. Nossa alma necessita de alimento, assim como o nosso corpo. O seu corpo precisa de arroz, feijão, o seu corpo precisa de carne, legumes, não é? Mas o que o seu corpo gosta? De Coca-Cola, batata frita, X-tudo, não é verdade? Não gosta não? Gosta sim. Nós gostamos do que? De bacon, bem gorduroso, que a carne de porco gordurosa aí você gosta, né? Nós gostamos de chips, chulezitos, não é? Então, a nossa carne gosta daquilo que não é saudável, não é? Ninguém, assim, com raras exceções, ninguém se emociona diante de um prato de jiló, de quiabo, não é? Mas bota ali uma batata frita para ver, né? Uma pizza, né? Você já foi rodízio de jiló? Não é? Rodízio hoje, quiabo, jiló, rabanada, rabada. Mas pizza tem muito rodízio, né? Pizza com Coca-Cola, pipoca, coisas que não são saudáveis. A nossa alma não é diferente, queridos. A nossa alma gosta daquilo que também não é saudável. Muitas vezes de uma fofoca, de uma intriga, de um assunto mal resolvido, né? E isso aí suja a nossa alma. Por isso que Paulo fala assim, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é saudável, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Amém? Eu estava contando outro dia, tinha um líder, eu tinha uma farmácia, e essa pessoa ia na minha farmácia todos os dias. E falava mal dos irmãos da igreja. Falava mal dos irmãos da igreja. Todo dia ele tinha um assunto. Aí eu
eu comecei a orar e eu já não sentia mais a presença de Deus como eu sentia, não fluía. E eu comecei a perguntar para o Senhor, por quê? O que estava acontecendo comigo? Farmácia eu tive lá em Ribeirão, né, gente? Aí o Espírito Santo me mostrou ele. Mesmo que eu não concordasse com ele, assim, não participasse do assunto, só o fato de eu emprestar o meu ouvido, eu estava sendo contaminado. E aí eu comecei a orar para esse irmão parar de ir lá na farmácia. Porque aquilo ali estava contaminando a minha vida com Deus. Então nós temos que tomar cuidado não só em conversar, até em emprestar o ouvido para pessoas que gostam de ficar falando mal dos outros. Né? Porque isso aí alimenta a nossa alma. E é gostoso, isso é que nem pizza. Não é? Mas vai te fazendo um mal e te trazendo um mal para a sua vida. E se você começa a ficar assim espiritualmente, você vai, o quê? Descendo espiritualmente. E aí as coisas começam a dar errada na sua vida, e você fala, Deus, por quê? Muitas vezes é isso. As coisas não fluem, muitas vezes é isso. As coisas não engatilham, muitas vezes é isso. Né? Eu comecei assim, a aprender a não só não conversar, mas também evitar ficar emprestando ouvido para coisas que não valem a pena. Porque isso daí pode assim, até ser gostoso para a nossa alma, mas traz problema para a nossa vida. Amém? Vocês sabem qual a diferença entre os 10 espias e os 2 espias? Por que que Caleb e Josué pensavam de uma forma e os 10 espias pensavam de outra? Apesar desses 10 espias serem príncipes em Israel. Vocês sabem por quê? Por que que Josué e Caleb olhou e falou assim, olha, a terra é maravilhosa, ela mana leite e mel, e o Senhor falou, e o que o Senhor falou é verdade, e a terra realmente mana leite e mel. Aí os 10 espias falaram assim, não, lá tem gigante, lá o povo é terrível, se a gente for lá nós vamos morrer. Os 10 andaram juntos, os 12 andaram juntos, 10 olhou de uma forma e 2 olhou de outra. Sabe por quê, queridos? Porque Josué e Caleb andavam com Moisés. Os 10 andavam com o povo, que era murmurador. A Bíblia fala que o povo de Israel era murmurador. Josué e Caleb andam com Moisés, eles pegaram a visão de Moisés. Os 10, apesar de serem príncipes, eles andavam com o povo, eles não andavam com Moisés, eles tinham a visão do povo, visão de medo, visão de murmuradores. Eles enxergavam, viram as mesmas coisas e enxergaram de forma diferente. Preste atenção no que eu vou dizer. O que determina a sua visão são as pessoas com as quais você anda. Repete comigo. O que determina a minha visão são as pessoas com as quais eu ando. Você pode orar, você pode jejuar, você pode ler a Bíblia, você pode fazer o que for, mas se você andar com gente derrotada, você vai ser derrotado. Se você andar com gente pequena, você vai enxergar pequeno. Se você andar com gente futriqueira, você vai ser futriqueiro. Se você andar com gente que não enxerga as coisas grandes, você não vai enxergar as coisas grandes. Mas se você andar com gente que pensa grande, você vai pensar grande. Se você andar com gente vitoriosa, você vai ser vitorioso. Se você andar com gente que tem maturidade, você vai ter maturidade. Se você andar com gente que pensa em ir para frente, você vai para frente. Mas se você andar com gente que pensa em ir para trás, você vai para trás. Você me entende que o que determina a sua vida é o meio em que você vive. Pode prestar atenção, um drogado, ele só muda de vida se ele muda os amigos. Você pode mandar para a casa de recuperação, você pode fazer o que for. Ele só muda quando ele muda os amigos. A droga não tem poder sobre ele, mas as amizades têm. O que você acha de comer carne humana? Você comeria? Quem aqui comeria carne humana? Quem aqui comeria assim, uns bifinhos assim? Dá nojo, né? E uns dedinhos assim assados. Por que que você não come? Um bife que assim dá... Uma panceta.
a pancetinha, né? Por que você não come? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se você tivesse nascido numa tribo canibal, e desde pequeno, criado ali comendo carne humana, você ia achar estranho? Não. Você ia falar assim, mamãe, dá uns dedinhos. É? Você está entendendo? Que se você tivesse nascido no meio dos canibais, para você não seria nojento. Você ia comer, é normal. Então, o meio que você vive faz você enxergar o que é normal e o que é nojento. Você me entende? Se você convive, preste atenção, se você convive num meio de pessoas corruptas, você vai começar a enxergar a corrupção como uma coisa normal. Porque você fala, gente, como que pode lá em Brasília, com tanta lava-jato, com tanta denúncia, os caras continuam fazendo a mesma coisa? Não é assim? Os caras continuam fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque lá no meio que eles vivem, não existe a indignação que nós temos aqui. Lá é normal. Quanto que você pegou de propina? 2 milhões. Eu consegui 3. Nossa, você é o cara. Você conseguiu 3 milhões? Eu peguei só 2. Nossa, você é o cara, você é meu herói. Você está entendendo? Que para eles fica normal. O meio que eles vivem. Você me entende? Então, preste atenção, querido. Se você vive num meio... Eu estava falando lá em Campinas, que pastor que não convive, pastor precisa conviver com outros pastores para ter cabeça de pastor. Amém? Porque o pastor, se ele conviver só com ovelha, ele vai ter mente de ovelha. E eu estava falando porque os pastores têm que estar unidos, têm que conversar. Eu tenho relacionamento com pastores da região toda. E sempre tive. Né? E aprendi muito com muitos pastores. Né? Eu me relaciono com todo mundo. Mas eu tenho um grupo de pastores da região que são meus amigos, e que a gente conversa, que a gente convive. E aprendi muito com eles. Amém? Se você quer crescer, você precisa de conviver com gente grande. Amém? Se o meio que você vive é um meio tóxico, ou é um meio de gente que pensa pequeno, você precisa adquirir outros relacionamentos. Você está me entendendo? Você precisa adquirir outros relacionamentos. Você precisa procurar pessoas vitoriosas para você ter uma mente vitoriosa. Você precisa de crescer e procurar relacionamentos. Aí, se você resiste e fala, eu só vou conviver com aquele grupinho, você vai ficar com a mentalidade daquele grupinho. E o que Deus tem para você é muito grande, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos.